Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos estudando algo sobre o papel social da Igreja na preservação do meio ambiente e assim estamos vendo um documento intitulado Discípulas e Discípulos nos Caminhos da Missão Cuidam do Meio Ambiente. O tema de hoje é o pessoal e o social, os frutos do arrependimento dos pecados ecológicos. A poetisa portuguesa Sophia Anderson escreveu: a civilização em que estamos é tão errada que nela o pensamento se desligou da mão. Ela dá o exemplo do rei antigo que construía seus próprios barcos e sabia arar a terra. Sua premissa é de que uma pessoa que exerce a liderança, mas sabe realizar a tarefa pedida, é alguém mais humano, mais conectado. O pensamento desligado da mão pode abrir espaços para o desumano e para o tirânico. É preciso integrar o ser humano em si mesmo para que a natureza seja integrada à nossa visão de humanidade. Para Wesley, as relações humanas, junto ao mundo natural, devem ser modeladas por uma atitude de cuidado e responsabilidade. Como parceiros e parceiras nas obras de Deus, nós devemos defender a vida em todas as suas manifestações e zelar pela integridade da criação. Rui de Souza Josgrilberg afirma que Wesley entendia o ser humano como um cuidador da natureza. Para o professor, o termo steward, usado no inglês, não deveria ser traduzido como mordomo ou administrador, que são traduções possíveis, mas não contemplam a conotação dada por Wesley. Exatamente por esta dimensão cuidadora, era incompatível para Wesley que os ingleses se tornassem conquistadores. Sua luta contra a escravidão e contra a exploração de outros países, povos e culturas também repousava em seu entendimento da criação como alvo do cuidado humano, na medida em que o ser humano, à imagem de Deus, deve zelar pelas obras do seu Criador. A reciclagem doméstica não resolve o problema sozinho. A economia de água no meu banho não repercute no todo, se na minha empresa não economizo no copinho descartável. A preocupação ecológica vai do pessoal ao social. Amplificar essa percepção é que dá dimensão escatológica à ecologia também. Para nós, cristãos e cristãs metodistas, pensar isso é um desafio ao discipulado relacional e à santidade social. Assim, quando falamos sobre a preocupação ecológica, não estamos falando apenas nas medidas domésticas de cuidar da água, do descarte do lixo ou de modos econômicos de preservar a energia. Estamos falando de nosso interesse nas políticas mundiais, de nossa percepção das comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, autóctones em todo o mundo, de formas de produção agrícolas autossustentáveis, de combate ao excesso de agrotóxicos, de consumo industrial de bens não renováveis, de como as cidades se organizam e etc. Ou seja, todos nós devemos fazer a nossa parte em nossa casa, mas devemos ter consciência de que devemos ampliar os cuidados que nós temos em nossa casa para também o mundo à nossa volta. Nós vivemos no mundo, numa sociedade em que, se todos nós nos conscientizarmos do papel de preservar o nosso mundo, o nosso ar, a nossa água, a nossa terra, nós teremos feito um grande favor a toda a humanidade e a todos os nossos descendentes. Assim, nós devemos fazer o possível para economizar em casa e cuidar dessa questão, mas devemos ampliar também para a sociedade e para o mundo. Se nós fizermos sozinhos, individualmente, não vamos conseguir fazer muitas coisas. Mas, como comunidade,
como sociedade, como um povo, todos nós, conscientes, fizermos a nossa parte, conseguiremos salvar o nosso mundo, o nosso planeta, conseguiremos salvar a nossa terra, o nosso ar, as nossas águas, as espécies que vivem e que compartilham conosco do mesmo planeta. Que Deus nos abençoe na reflexão desse estudo que temos agora em Cristo Jesus. Amém.